gostaria de saber quais os intervalos de trabalho que eu tenho, de descanso, que eu tenho direito no trabalho. Bom, são vários. Nós temos um intervalo para refeição e descanso, que a lei prevê que ele tem que ser de 1 a 2 horas. Deve ser usufruído efetivamente, porque existem empresas que durante o intervalo do almoço acaba solicitando os préstimos do empregado e aí furta a finalidade da lei, que é descansar, se alimentar e descansar. Então o empregado tem que realmente ter esse período de 1 hora a 2, a critério do empregador, esse interregno. O intervalo de refeição de 1 a 2 horas para jornadas de trabalho acima de 8 horas. Para aqueles trabalhadores que trabalham em jornada de 6 horas, o intervalo é de 15 minutos. Doutora, eu posso fazer menos horário de almoço para compensar o sábado? Não. O intervalo para a refeição é norma de saúde. Ele não pode ser reduzido. Então, o seu intervalo é de 1 hora, ele deverá ser gozado em 1 hora. Ele não pode ser reduzido. Se o empregador reduzir, se houver a prova de que aquele empregado ele faz menos de 1 hora, na justiça já há determinação, já está pacificado isso, será pago a hora integral. Não dá para na justiça o empregador dizer, ele tinha 1 hora, tirava só meia, então só vou pagar meia. Não, você vai pagar a hora integral. Por isso que é importante respeitar esse interregno, que é de no mínimo 1 e no máximo de 2 horas. A lei prescreve o intervalo mínimo, que é de 1 a 2 horas. Também há que se observar o máximo. Eu não posso ter um intervalo entre a jornada superior a 2 horas. Então, há aquele sistema de dupla pegada ou tripla pegada, em que o empregado inicia o seu trabalho, por exemplo, às 6 da manhã, e ele vai até meia-noite. Mas, durante esse período, ele fica em casa. Então, ele vai, trabalha 3 horas, volta para casa, fica em casa mais 2, faz outra pegada, isso é muito comum em motoristas de ônibus, faz outra pegada, fica mais 4 horas em casa. A lei não admite isso. O intervalo é de no máximo 2 horas. Por quê? Porque se aquele empregado fica à disposição o dia todo, ainda que ele esteja na casa dele, ele está comprometido com aquela empresa. Ele não consegue fazer um curso de qualificação, o convívio com a família fica prejudicado, ele não pode sair, fazer uma viagem, porque ele tem os horários de pegada. Então, a lei proíbe esse intervalo superior a 2 horas. Entre um dia e outro de trabalho, qual descanso é obrigatório? Entre 2 dias de trabalho, 2 jornadas de trabalho, a lei prescreve que deverá haver um repouso, um descanso de 11 horas entre uma jornada e outra. Caso esse descanso não seja observado, o empregador deverá pagar as horas correspondentes como extras. Então, lembrando a resposta da pergunta anterior, que eu falei das várias pegadas, então, por exemplo, eu tenho um empregado que a última pegada dele se encerrou à meia-noite. E ele volta para fazer nova pegada de trabalho às 6 da manhã. Mas vamos imaginar que às 6 da manhã ele trabalhe apenas 3 ou 4 horas. Não deu as 8 horas de jornada, não tem problema. Como entre um horário, o término de um dia de trabalho e o início do outro, decorreu 6 horas, o que faltar para as 11 paga como hora extra. Então, há sempre que observar esse intervalo de 11 horas, entre 2 jornadas de trabalho. Tenho 2 empregos, todos 2 é 5 horas. Qual o patrão que vai me dar intervalo? Você tem 2 empregos de 5 horas cada um? Tadinho, está trabalhando muito. E nesse caso, infelizmente, nenhum dos 2 empregadores vai responder pelo seu intervalo. Porque o que acontece? A lei prescreve um intervalo de 15 minutos para a jornada de 6 horas. E 1 hora, no mínimo 1 hora a 2, para a jornada de 8. Mas como você tem 2 empregos diferentes, de 5 horas cada um, não vai ter jeito. Vai ter que negociar com o patrão para comer um lanchinho. Porque nenhum dos 2 está obrigado a conceder intervalo. Mas parabéns, grande trabalhador.
A gente trabalha 6 horas, temos direitos a 15 minutos. Será que se eu não tirar esses 15 minutos, eu posso sair mais cedo? Bom, para aqueles empregados que cumprem jornada de trabalho de 6 horas, como por exemplo telefonista, telemarketing, o intervalo é de 15 minutos. E uma indagação muito comum que os empregadores às vezes fazem o empregado às vezes não quer tirar os 15 minutos para sair 15 minutos mais cedo. Posso fazer isso? Não pode. Se você permitir que o seu empregado fique sem usufruir do intervalo, ainda que ele saia mais cedo, você vai pagar esses 15 minutos como hora extra. Então, não tem jeito. A lei ela é bem rigorosa nesse aspecto, porque há estudos comprovando o desgaste, a fadiga que a falta de intervalo provoca nos empregados. E, infelizmente, muitos empregados também não querem fazer por opção própria. A gente sabe o que se passa no mercado, mas numa ação trabalhista, se ele demonstrar depois que efetivamente ele não tinha, não dá para o empregador dizer ele não tinha porque ele não queria. É obrigação do empregador fazer valer a lei trabalhista. É a mesma hipótese de situação que é muito comum: o empregado não quer ser registrado porque ele está recebendo seguro-desemprego. E o empregador concorda. Se ele for acionado, lá na justiça ele não pode dizer para o juiz, mas ele que não quis, o empregado não quis. Se você contratar um empregado que não tem carteira, ou que está recebendo seguro e não quer ser registrado, não contrate. Ou contrate sabendo do risco que você corre. Porque a obrigação de zelar pelo cumprimento da lei, nesse caso, é do empregador. Então, não dá para dizer, ele que não quis, eu permiti que ele não almoçasse para ele sair mais cedo, porque tem que pegar a filha na escola. Não tem jeito. A lei a gente não acha bonita nem feia, é para ser cumprida. É para os dois lados, tanto para o empregado quanto para o empregador. Quantas folgas por lei eu tenho direito? Por falar em intervalos e folgas, então, em relação ao intervalo semanal, a folga semanal, a lei prescreve o direito a uma folga semanal, pelo menos. É claro que tem empresas que fazem um sistema de compensação semanal para não trabalhar aos sábados e, portanto, são 2 folgas por semana. O que a lei prescreve é uma. Agora, um grande erro que se comete, muitos empregadores, é dar um dia de folga são 24 horas. Então, quando há turnos, aqueles empregados que trabalham em empresas que fazem 3 turnos, ou 2, que o seja, o empregador acaba dando 24 horas. Um exemplo, ele sai às 8 da manhã do domingo, sai do trabalho e volta às 8 da manhã da segunda-feira. 24 horas, correto? Não, está errado. Por quê? Porque lembra que a lei me dá o direito de 11 horas de descanso entre uma jornada e outra, mais as 24 de folga, que é a minha folga que eu tenho direito. Então, esta folga deverá perfazer aí as 35 horas, certo? 24 mais 11. Porque senão não é folga. Eu estou subtraindo do empregado as 11 horas de repouso que ele tem entre uma jornada e outra. E isso ocorre muito quem trabalha em sistema de turno. Normalmente, para os empregados, aí vamos falar de comércio, que trabalham em horário comercial, acaba não acontecendo. Mas shopping que não fecha. Então, às vezes, tem esse conceito: eu vou te dar, você tem direito a uma folga, eu vou te dar 24 horas. Não, é 24 mais 11. Então, a folga semanal, embora seja uma folga semanal mínimo, ela tem que ter 35 horas. Senão, eu estou subtraindo 11 horas do empregado, isso é contra a lei, vou pagar horas extras, as horas extras respectivas. Entre a jornada, do descanso entre 2 jornadas de trabalho e da folga semanal. Mas existem categorias profissionais que têm intervalos diferenciados. Por exemplo, médicos. Todo médico, a cada 90 minutos de trabalho, tem direito a um intervalo para descanso de 10 minutos.
E assim como os médicos, outras categorias também têm intervalos diferenciados, além daquela 1 hora que a gente falou, que eu respondi na pergunta anterior. Então, o importante é, você tem dúvida? Manda a sua pergunta para o programa Universo da Edi Frediani, que a gente vai ter o maior prazer em responder.